No Pé na Estrada com a Urbana Caipira, vamos conhecer mais sobre a raça quarto de milha e a prova dos 3 tambores. E também os cuidados com esses animais atletas de alto rendimento em competições. Veja só. O quarto de milha foi a primeira raça a ser desenvolvida na América. Surgiu por volta de 1600 nos Estados Unidos. De lá para cá passou por um processo de adaptação e também de seleção genética. É usado para inúmeros fins e também se adapta a diversas modalidades esportivas. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a prova dos 3 tambores, como que é feita e também um pouco mais sobre o padrão da raça. Então vem comigo! Os animais já estão na pista de aquecimento. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre a prova de 3 tambores. Essa prova ela tem uma regra básica dela, que é contornar os 3 tambores em menor tempo possível. E cada tambor que vier a ser derrubado é acrescido 5 segundos no tempo final. Como que é feita essa avaliação? Nós temos um juiz, que vai analisar a performance e também vai fazer a vistoria dos animais. Então, a cada final de apresentação, o conjunto ele é vistoriado e qualquer marca proveniente fora dos padrões, marca de espora, chicote, o conjunto é desclassificado. Esse é um esporte bem democrático, feito para todas as idades. Toda a galera, homens, mulheres, crianças, é um esporte que a cada ano que passa, está colocando, nós temos Master, categoria Master, acima de 40 anos, ou seja, é um esporte para todos que gostam e querem participar. E para a prática da prova dos 3 tambores, algumas raças podem ser usadas, mas aqui nessa competição a maior parte são dos animais quarto de milha. Na verdade, essa prova aberta ela pode ser feita com qualquer raça. A questão a gente prioriza essas raças de explosão, entre elas o quarto de milha, a palusa, Penty Horse, porque realmente é um animal mais competitivo nessa questão de velocidade e trabalho. Né? Questão de treinamento, é um animal que ele adapta mais fácil a esse tipo de treinamento. E sobre o padrão da raça, são inúmeras qualidades que o veterinário destaca. A raça quarto de milha é uma raça que surgiu na América. Com os colonizadores europeus trouxeram animais de sangue inglês, PSIs. Esses garanhões foram cruzados com animais já existentes na América, animais mustangs, que eram éguas selvagens ali daquele território. Esse cruzamento resultou numa raça, numa linhagem de um animal bem compacto e versátil para o trabalho. Eles começaram a usar essa raça então, desse cruzamento, no trabalho com o gado das fazendas. E como era um cavalo de muita explosão, um cavalo de muita velocidade em curto espaço de tempo, eles começavam a apostar corridas de um quarto de milha. Foi daí onde originou o nome, quarto de milha. Essas características foram selecionadas e vieram com um aprimoramento genético para a gente conseguir chegar no quarto de milha original, no quarto de milha que a gente tem hoje. Principalmente essa questão, cabeça pequena, orelha bem acentuada, a ganacha, que é essa parte aqui bem generosa, bem avantajada, a musculatura torácica e pélvica muito bem definida, muito bem trabalhada, que realmente é isso que vai dar a tração, dar a força, dar a explosão que o cavalo precisa para competir. Para reconhecer o quarto de milhas, tem algumas características que são fáceis de identificar. São equinos de aparência forte e tranquilos. Os cavalos medem em média 1,50 m. Possuem orelhas pequenas, alertas e bem distanciadas entre si. O focinho pequeno e as narinas grandes. Tem um padrão bem marcante de um animal com uma musculatura bem acentuada, principalmente nos posteriores, uma cabeça bem definida, orelha pequena, um animal compacto, então não é um animal muito grande, um animal que ele tem uma docilidade já de natureza muito grande, então posso dizer que é um animal compacto e com explosão muito grande de velocidade. Qual que é o diferencial da raça? Bom, o diferencial da raça, eu sou um pouco suspeito para falar, porque trabalho com isso e vivo no meio do cavalo. É um animal, além de muito dócil, é um animal muito versátil, ele se sai bem em qualquer competição voltada para essa parte de velocidade e trabalho. Então você vai ver animais quarto de milha no tambor, no laço, apartação, rédeas, fora a beleza, vamos dizer assim, da conformação, que é um animal que chama muita atenção por essa musculatura, esse animal imponente, forte,
Então acho que esse para mim é o diferencial, é o que diferencia essa raça. Esse é um dos atletas da competição e antes de entrar na arena, ele é avaliado. É um animal bem compacto, um animal de uma estatura legal, o score corporal para essa competição dele está legal, é um animal que já vem sendo acompanhado aí pela equipe há 2 anos. E o exame clínico baseia principalmente a gente analisar como que está a questão de casco, as articulações, se tem algum grau de inflamação devido a treinamento, tecido mole, score corporal. Então, esse é a rotina clínica do veterinário que atende essa parte esportiva, principalmente nessas competições. Fazer esse diagnóstico, principalmente clínico, preventivo, para evitar possíveis lesões. A questão, pro padrão da raça em si, a questão analisa principalmente questão de aprumos, o que a gente chama hoje a parte óssea, se o animal tem uma estrutura para aguentar essas competições, então um animal mais rústico, um animal com a estrutura óssea mais forte, isso aí a gente faz essa seleção para cruzamentos futuros, porque no futuro esse animal vai passar e ele precisa aguentar um esforço para treinamento e prova, então bem intensivo. Então isso tudo é selecionado na raça. No manejo desses animais, todo cuidado é pouco. A gente prioriza um conforto e uma qualidade para esses animais, seja no ar, seja nas provas, seja nas fazendas. A gente divide um pouco essa questão, animais de prova, que são os que a gente está vendo hoje, o cuidado é um pouco mais intensivo a respeito de treinamento, manejo alimentar, cuidados pré e pós-prova, né? Então é bem mais intensivo a respeito de outros animais que vivem, às vezes, vive livre, né? Como em fazenda, como em áreas de criação. Então a gente foca muito mais pensando no animal pro esporte, treinamento, tudo voltado a isso, para a competição. O veterinário ainda explica a diferença da alimentação dos animais que são de competição e os que não são. O animal, ele viveu a vida toda comendo capim, né? Volumoso. Quando a gente coloca ele para treinamento e para competição, a gente precisa que esse animal tenha um ganho energético, um ganho de massa muscular muito grande e não perca, né, esses nutrientes durante as competições. Então a gente entra com a dieta concentrada, né, junto com a dieta de volumoso, a gente usa a ração com um nível de proteínas elevado, junto com suplementação adequada para cada época de vida e para cada intensidade de treinamento. Como um atleta humano mesmo, a gente precisa de suplementação adequada para que esses animais em competição tenham um alto rendimento, né? Um desempenho que a gente está esperando. O aumento da proteína, aumento energético e principalmente suplementação adequada, né? A gente entra aí com suplementos que só a dieta seria pouco para esses animais em competição. Além do padrão da raça, o manejo, vamos saber quais são os cuidados com esses animais em competição. E tem todo um aparato para recebê-los caso aconteça algum acidente. Cuidados pré-prova a gente começa não só na competição, mas sim no aras, né, com visitas periódicas. A gente acompanha tanto o fator nutricional quanto o fator clínico, né, essa parte ortopédica, medicina esportiva, focando o quê? Focando o bem-estar e a longevidade desse animal nas competições. Um animal que começa sua vida atlética muito novo, desde potro, com 2 anos, ele precisa, e hoje a gente consegue dar esse suporte para que ele estenda ao máximo, correndo bem, em alta performance. Então hoje a gente tem animais aí de 18, 20 anos ainda competindo bem. Então a ideia do acompanhamento é justamente essa, né? A gente vai no aras, ver essa parte nutricional, a parte ortopédica, a parte de suplementação. Então vários fatores que juntos somam e a gente consegue dar uma boa longevidade esportiva para esses animais. E caso o animal necessite de algum tipo de atendimento, seja por lesão ou não, tem todos os equipamentos necessários e também profissionais para atendê-los. Seja osso articular ou tecido mole, a gente tem sim aparelhagem hoje e suporte para fazer o melhor atendimento aqui durante a competição e no decorrer do acompanhamento esportivo também. A nossa equipe hoje ela conta com 2 veterinários, a veterinária Bruna que está em parceria hoje aqui fazendo a parte de fisioterapia, mais 2 estagiários, a gente atende muito a campo e aqui a gente fica exclusivamente focado nesses animais que estão em competição. Trabalha hoje com toda a aparelhagem de raio-x digital, ultrassonografia,
priorizando a questão diagnóstica dessas lesões. Então, quando a gente tem um diagnóstico bem feito, a gente consegue ter um tratamento legal para isso. Não adianta a gente pensar na lesão, se não pensar no pós-lesão, no tratar essa lesão e fazer esse animal estar apto ao esporte. Quando tem esse diagnóstico precoce, melhor ainda. Por isso as visitas periódicas no ar e esse acompanhamento esportivo. A gente prioriza fazer esse diagnóstico mais antecipado para tratar ou prevenir que isso chegue a ser um problema de fato. Com esse aparelho de raio-x, o veterinário tem a possibilidade de fazer um diagnóstico mais preciso. Aqui também tem todos os medicamentos necessários para o atendimento. Esse aqui é um aparelho de raio-x digital que é fundamental na rotina clínica, né, do veterinário que atende essa parte de esporte, na parte ortopédica equina. Então aqui é uma imagem de um casco que a gente precisou atender ontem, um animal que teve um acidente em pista aqui na competição, né? E a gente precisou radiografar novamente para ver questão de sola para conseguir colocar uma ferradura devido a um acidente, mas nada grave. O animal já está em competição novamente, então foi diagnosticado que realmente não teve nada grave e a gente decidiu por esse animal continuar na competição. Daqui dos primeiros socorros, vamos direto para as baias, onde os animais ficam e também recebem um tratamento fisioterápico. E a fisioterapeuta explica como são esses cuidados antes das provas e após. O meu trabalho, ele se resume em preparar a musculatura, articulação, tendão, ligamento dos animais para aquela prova, para aquele momento, para aqueles 16 ou 17 segundos, dependendo do tamanho da pista, para que ele saia da pista, se recupere de uma forma mais rápida e não tenha nenhum tipo de lesão. O meu acompanhamento é sempre normalmente semanas antes da prova. Então eu sempre tenho um acompanhamento mensal, às vezes, dependendo do caso, acompanhamento quinzenal dos animais. E pós-prova, o meu objetivo é relaxamento do animal. Porque às vezes ele chega em uma prova, às vezes a baia é um pouco menor, o treinamento é muito desgastante, às vezes ele passa um estresse térmico muito grande, então ele chega assim, às vezes muito nervoso. Então sempre tem uma compensação musculoesquelética por conta desse estresse. Quando o animal em competição precisa de atendimento fisioterápico, é tudo feito dentro das próprias baias. Normalmente eu prefiro fazer esse cuidado em lugares mais calmos, onde não tenha tanto som externo que possa atrapalhar aquele momento do animal. Porque se eu estou fazendo, por exemplo, uma laser terapia, eu preciso que aquele animal relaxe de forma completa. Então qualquer barulho, eu tiro a atenção dele, então isso já me atrapalha. Então nas baias é um local... Sim, nas baias é um dos locais que eu gosto muito de trabalhar com eles. E os cuidados aqui nas baias? São aqui que eles recebem alimentação, é aqui que eles recebem esses cuidados que você tem, né? Sim, sim. Normalmente nas baias eu gosto de fazer acupuntura, laser, nesses momentos que eles estão mais tranquilos. Pré-prova, por exemplo, eu gosto muito de fazer aplicação de ozônio, que dá uma relaxada maior no animal. Aqui eles recebem feno, água, é o momento deles descansarem, né? Então eu aproveito este momento para fazer os cuidados para eles poderem se entregar na pista. Bom, já deu para perceber que o tratamento desses animais é tratamento vivo. Com todo este cuidado, esses equinos deixam um grande legado para a raça Quarto de Milha. Filhos que poderão repetir a genética de animais vencedores de grandes provas espalhadas pelo Brasil.